Olá, meu nome é Adam, sou um dos pastores da Igreja da Cidade e tenho essa alegria de entrar aí na sua casa para nós termos juntos, o nosso estudo de GDC da semana, que está muito especial, e eu quero poder então compartilhar com você, mas antes de irmos para o estudo, como nós fazemos, em cada encontro de GDC, nós temos esse tempo para nós lermos o devocional do dia. E eu vou ler com você um trechinho aqui do nosso devocional do dia 26 de agosto, nessa segunda-feira. E o tema é Resgatando o Tempo. O versículo desse dia é Efésios capítulo 5, versículo 15 e 16, que diz assim: Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. E ele começa então o devocional falando assim, somos sempre bombardeados com oportunidades que nos atraem para gastarmos nosso tempo e energia. A cada dia vozes urgentes clamam por cada momento disponível. Então, nós somos tentados, a todo instante a usarmos o nosso tempo, e o inimigo ele vai tentar fazer com que a gente seja distraído e investir o tempo não naquilo que é importante. E continuando, fala assim, os dias nos quais nós vivemos são maus. Casamentos estão debaixo de uma pressão absurda, famílias estão se desintegrando, multidões estão morrendo a cada ano sem ouvir o Evangelho de Jesus. Investir a sua vida de maneira sábia é vital para que você e para os que estão ao seu redor também. Então, investir a nossa vida e aproveitar todas as oportunidades que Deus está nos dando para que possamos levar o Evangelho, ganhar pessoas para Jesus e abençoar vidas. Que você possa fazer essa reflexão também, como você está investindo, como você está usando o seu tempo. Amém? E nós vamos então para o nosso estudo de GDC, mas eu tenho um recado muito importante para trazer para você antes de nós irmos para o estudo. Você que é líder de GDC, eu queria pedir para você receber um vídeo do lançamento da Escola Apostólica de Plantadores. Hoje nós estamos nessa semana, numa semana muito especial, que é essa semana de lançamento da escola. Nós tivemos a Conferência Farol, pudemos lançar ali a escola e agora no GDC nós estamos passando esse vídeo. Eu quero pedir para você, líder, passar o vídeo aí para o pessoal no seu encontro de GDC ou enviar no WhatsApp do grupo, ok? Mas você também que está assistindo esse vídeo, eu quero explicar para você um pouquinho da Escola Apostólica de Plantadores. Então, essa é uma iniciativa do Ministério de Plantação de Igrejas, da qual eu tenho essa alegria de liderar atualmente. Em parceria com o Instituto Propósito de Ensino, nós criamos a Escola Apostólica de Plantadores. Então, ali nós trouxemos cursos para preparar os nossos alunos para se tornarem líderes plantadores. Então, você que é da Igreja da Cidade, você tem interesse de conhecer mais da plantação, de você ser preparado também, talvez está no desejo do seu coração de ser um líder plantador, então nós temos essa escola para você ser preparado para isso. Então, nós temos mais informações para trazer para você, mas essa escola, já adiantando, o valor dela é R$20 apenas por mês, o investimento que você vai fazer para ter o conteúdo, há 15 cursos que nós separamos, desde cursos mais básicos da igreja até cursos mais avançados do IP, que vai te preparar para você se envolver com a plantação, também a oportunidade de você ter experiências práticas na plantação. Então tem um link aí para você, tem esse QR Code também aparecendo na tela. Se você deseja conhecer mais sobre a Escola Apostólica de Plantadores, aponta aí para esse QR Code e nós vamos depois conversar mais com você, ok? Mas vamos lá então para o nosso estudo da semana do dia 25 a 31 de agosto. E o tema então do nosso estudo é bem-aventurado. Nós vamos falar sobre isso, sobre as bem-aventuranças, o que é ser bem-aventurado. Eu quero começar lendo Mateus, capítulo 5, versículo 11 e 12, que diz assim: Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa,
os insultarem, os perseguirem e levarem a todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. É interessante nós observarmos, que Jesus ele coloca, a vida cristã como esse paradoxo, Ele apresenta essa forma de paradoxo, de situações que são complexas, difíceis, mas que existe por detrás essa alegria. Aparentemente, o que é apresentado são situações que são opostas, contrárias, mas que no reino de Deus faz todo sentido, no reino espiritual faz todo sentido. Então, por exemplo, exemplos que a gente vê nas Escrituras desse paradoxo da vida cristã. Por exemplo, ali em Mateus 20:16, fala que para você ser o primeiro, você precisa ser o último. É um paradoxo, Para você ganhar a sua vida, você precisa perder. Mateus 16:25. Então, olha só como Jesus coloca desse paradoxo da vida cristã, mas como faz todo sentido no reino de Deus. E esse princípio, também é visto nas bem-aventuranças. Para você viver uma vida e ser bem-aventurado, você precisa viver uma vida além de si mesmo. Amém? Então, essa é a ideia da bem-aventurança. Eu estava estudando, eu lembrei de uma oportunidade que eu tive de viajar para o Egito, enviado pela nossa igreja para participar do retiro, e lá nós visitamos um mosteiro, e o nome desse mosteiro era Macários, um dos primeiros mosteiros da cristandade. E essa palavra Macários é exatamente bem-aventurado. E a gente via assim essa serenidade, nas pessoas que estavam ali, algo assim precioso dessa bem-aventurança. Então, o significado de bem-aventurado é ser feliz, felizes ou bem-aventurados. Então, a palavra de Deus vai nos dizer, em João 15, versículo 20 e 21, lembre-se das palavras que eu lhes disse, nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Se obedecerem a minha palavra, também obedecerão a de vocês. Tratarão assim vocês por causa do meu nome, pois não conhecem aquele que me enviou. Então Jesus está dizendo, assim como ele vivenciou, ele passou por perseguição, por injustiças, nós também vamos passar, Mas a boa notícia é que aqueles que são bem-aventurados, aqueles que vivem como bem-aventurados, terão consolo. Então você recebe desse consolo, do conforto, da proteção que vem de Deus. Ele é a sua justiça, a sua proteção em todo o tempo. E Deus deseja revelar o seu amor sacrificial às pessoas através de você, através de mim, que sejamos esses canais, que vão levar esse amor sacrificial para as pessoas. E aí, você está preparado então para ser bem-aventurado? Então nós vamos ver alguns princípios, 4 princípios desse estudo para você entender como é viver uma vida de bem-aventuranças. Então, expressamos uma vida de bem-aventurança quando somos, em primeiro lugar, pobres de espírito. Mateus 5:3. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Ser reconhecido como alguém pobre de espírito parece, soa um pouquinho estranho, Parece essa palavra, pobre de espírito, ela tem uma conotação, parece que meio ruim, assim, soa mal falar isso, Mas o que Jesus ele quer dizer com essa declaração é o quanto nós precisamos dele, quanto nós carecemos dele, quanto nós precisamos da presença dele em nossas vidas. Então, alguém que é pobre de espírito, na verdade, é alguém que reconhece que carece de algo, que necessita, que precisa ser suprido. E assim precisa ser a nossa vida. Nós temos uma atitude de alguém que depende completamente de Deus, de alguém que precisa realmente ser suprido por Deus. Então essa é a nossa forma de viver, espiritualmente dependentes da presença de Deus. Então é isso que é ser pobre de espírito. Então, ao meu ver, o contrário de pobre de espírito seria
um espírito autossuficiente, alguém que tem um espírito autossuficiente. E não é esse o plano de Deus para nós. Ele deseja que nós sejamos dependentes dele. Então, pobres de espírito. Então, Jesus ensinou aos seus discípulos que a verdadeira riqueza ela é encontrada no relacionamento com Deus. E aqueles que reconhecem a sua pobreza espiritual, inerente a estar longe de Deus, irão colocar sua confiança nele e ele irá enriquecer as suas vidas imensuravelmente. Então, é colocar a nossa confiança em Jesus. Então, não permita que os recursos, sabedoria, os talentos, habilidades, né, ou qualquer outra coisa te impeça de você depender de Deus. Que você tenha essa atitude de dependência de Deus. E a pergunta para você, então, nesse tópico, você tem alguma dificuldade em confiar seus recursos e decisões ao Senhor? Então faça essa reflexão. Segundo princípio, expressamos uma vida de bem-aventurança quando somos quebrantados diante do Senhor. Mateus 5,4, bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Olha que promessa que nós temos, né? Desse consolo em meio ao choro. Esse choro que Jesus está falando vem de situações de aflição, de sofrimento e situações que nós estamos sujeitos nessa vida. A verdade é que vivemos num mundo que está debaixo do pecado. Então, estar nessa vida significa passarmos por sofrimento, por aflições. Inclusive, Jesus ele nunca prometeu que a nossa vida seria fácil. Ele disse que no mundo teríamos aflições, mas a promessa dele é que ele estaria conosco em todo o tempo. Então, nós podemos confiar que nós temos esse Pai que vai estar conosco em cada batalha, ele vai estar ao nosso lado, vai estar enxugando as nossas lágrimas. Nós temos essa promessa, bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Então, receba desse consolo, desse conforto e saiba que ele está trabalhando em todas as situações. Deus ele está trabalhando e você pode confiar nele. Sabe, esse tempo eu tive uma experiência, né? Porque eu tenho vivido aí uma situação de dores, né? De crises aí com o nervo ciático e dias assim que são bem doloridos mesmo, né? Mas eu tenho percebido quanto isso me levou assim para um quebrantamento e poder encontrar consolo em Deus, poder estar na presença de Deus e ser confortado, consolado, né? E recentemente essa dor diminuiu, foi passando e eu orei para Jesus, falei, Jesus, eu não quero te pedir dor não, Jesus, mas eu não quero também não ter um coração quebrantado. Então que mesmo sem a dor, o meu coração esteja quebrantado, eu possa encontrar esse conforto em ti o tempo todo. Então uma pergunta para você, em alguma situação recente de sofrimento em sua vida, você foi tentado a acreditar que Deus não estava com você? E a outra pergunta, você reconhece que precisa da ajuda do Espírito Santo para se arrepender também dos seus pecados? É outro ponto importante desse choro do arrependimento, de um processo de arrependimento que envolve o choro, mas que vai haver consolo sobre a sua vida. Terceiro princípio, expressamos uma vida de bem-aventurança quando somos famintos e sedentos por justiça. Mateus 5:6, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Fome e sede são coisas que incomodam, não é verdade? Você já experimentou assim, uma situação de passar fome? Não estou falando de ter vontade de comer alguma coisa, mas sabe aquele negócio que o estômago cola, né? Barriga cola e você fica naquele desespero de fome. Então, incomoda demais, né? Ficar com sede também é algo que incomoda demais. E no mundo natural, o que a gente faz é levantar, fazer uma comida, preparar uma refeição e comer, né? Ou pegar aquele copo de água e saciar a nossa sede. Mas no reino espiritual, a nossa atitude diante dessa fome e sede por justiça é esperar pela satisfação do Senhor. Então, mais uma vez, a nossa atitude tem que ser de esperar em Deus, de entregar nas mãos de Deus, inclusive as situações de injustiça, né? As nossas causas que a gente tem vivenciado, que passamos por algum tipo de injustiça,
é entregar a Ele toda a sua indignação, todo o incômodo diante de injustiças e descansar nele. É claro que existem situações que você vai se deparar onde existe uma parte sua que precisa ser feita, mas o seu coração precisa descansar nele, sabendo que dele vem essa satisfação para a sua vida. E a pergunta, então, é: qual é a causa que você precisa apresentar ao Senhor hoje? Tem algo aí que você está vivenciando de injustiça que talvez você está tentando resolver na sua própria mão, na força do braço, e que você precisa ir para Deus e receber dessa satisfação que vem dele. E o último ponto, princípio para nós: expressamos uma vida de bem-aventurança quando somos mansos como Jesus. Mateus 5,5: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Então, mais uma vez, no pensamento popular, a palavra manso está associado com fraqueza. Mas o que Jesus está usando aqui tem um significado diferente. É a ideia, a imagem que vem quando fala de manso, é um cavalo que tem toda a sua força, que tem toda a resistência, mas que ele é domado pelo seu mestre. Que aquele cavalo agora, suas vontades, elas acabam sendo sujeitas, submetidas à vontade de um mestre. E é isso que Deus espera de nós, essa mansidão, na verdade, é uma rendição da nossa vontade ao nosso mestre. Então, não é que nós perdemos a força, não é sinônimo de fraqueza, mas sim de uma sujeição, de uma submissão, de entregar o controle ao mestre. E a vida de Jesus foi um modelo para nós dessa vida de mansidão. Jesus, ao ponto de ir à cruz, de receber toda essa injustiça, de ser humilhado, mas ele que tinha todo o poder, toda a autoridade, ele poderia a qualquer momento mandar uma legião de anjos e acabar com seus inimigos. Jesus decide submeter a sua vontade ao Pai e, por amor a nós, ele enfrenta a cruz. Então nós vemos essa vida de mansidão de Jesus. Jesus mesmo, ele convidou, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então Jesus é esse exemplo de mansidão. E quando nós entregamos o controle da nossa vida para ele, nós ganhamos dessa vida abundante. Então, você enxerga hoje alguma situação em sua vida que precisa trocar a espada pelo amor, trocar a força pela mansidão? Então, faça essa reflexão também sobre essa pergunta. E fechando, indo para a conclusão, Lucas capítulo 9, versículo 23, Jesus dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Então esse é o convite de Jesus para nós. Enquanto o mundo traz esse convite de uma boa vida, de um convite de facilidades, mas Jesus ele traz um convite de uma vida abundante, mas que está associada a negar-se a si mesmo, se submeter, se render a Ele. Então essa vida de bem-aventuranças, biblicamente falando, é essa vida aos pés do Senhor, rendida ao Senhor. Render-se a Ele é a nossa única opção na nossa vida. Abrir mão de si mesmo, das suas vontades, do seu desejo, vai te levar a uma vida digna diante dEle. Então escolha hoje viver nessa terra como o Senhor ele viveu e seja chamado por Deus de bem-aventurado. Não é gostoso você ter essa convicção de poder ouvir do Senhor falando para você: você é bem-aventurado. Então que a sua vida, suas experiências, suas histórias imprimam Jesus na vida dos outros, nas vidas das outras pessoas. Amém? E para aplicação, queria recomendar para você ler Mateus capítulo 5, que traz esse sermão da montanha, onde nós temos as bem-aventuranças que Jesus ele trouxe nesse sermão. E faça a reflexão, veja se tem algum ajuste que precisa ser feito na sua vida ao longo dessa semana. Peça para Deus te dar também experiências, situações onde você vai colocar em prática, isso que você tem aprendido
nas bem-aventuranças. E tem uma indicação, a leitura As Bem-aventuranças, de Jerry Bridges, um livro para você se aprofundar ainda mais, né, nas bem-aventuranças. Então, fica aí o convite também para você, se você ainda não faz parte, né, de um GDC, dos grupos da cidade, são os grupos que nós temos nas casas que se reúnem semanalmente. Se você ainda não participa, inclusive você que está em outra cidade, mesmo que não tenha uma IC aí na sua cidade, você pode participar do Campus Online, de um grupo, de um GDC do Campus Online. Está aparecendo aí um QR Code para você, se você deseja, então, fazer parte de um dos nossos grupos da cidade. E, mais uma vez, queria fazer esse convite, fazer essa indicação para você da Escola Apostólica de Plantadores. Então, está aparecendo aí também esse QR Code para você ter mais informações, se você deseja, então, se envolver com a plantação e fazer a Escola Apostólica de Plantadores. Que Deus abençoe sua vida, tenha uma excelente semana andando com Jesus.